Olá, eu sou Mauro Scher, advogado, e venho trazer algumas notícias para os empresários que estão extremamente preocupados com a atual situação. Afinal de contas, muitas atividades foram suspensas no Brasil, em vários municípios e estados o comércio e alguns serviços tiveram a sua suspensão decretada pelos prefeitos e pelos governadores. Bom, no dia 22 de março, o governo federal, o presidente da República, editou uma medida provisória com importantes alterações na CLT. Bom, o que foi alterado? É possível fazer a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses. É isso mesmo. Isso quer dizer que um determinado contrato de trabalho, mediante acordo entre o empregado e o empregador, pode ficar suspenso por até 4 meses, desde que esse trabalhador seja direcionado pelo empregador para cursos de qualificação que tenham a mesma duração do período de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, o empregador pode acordar com o empregado que nesse período de até 4 meses ele não vai trabalhar, por outro lado, não vai receber os salários, devendo receber apenas aqueles benefícios previstos, por exemplo, na convenção coletiva de trabalho, no acordo coletivo de trabalho, ou então aqueles benefícios que o empregador, por mera liberalidade, conceder ao empregado. Essa é uma importante modificação de constitucionalidade questionável, certamente vai gerar muita controvérsia, mas é um alento aí para os empregadores que estão com as atividades suspensas e, portanto, estavam até ontem de mãos atadas. Outras alterações promovidas por essa medida provisória. As férias poderão ser adiantadas até do período aquisitivo que ainda não aconteceu, né? E uma importante alteração é que essas férias podem ser concedidas com aviso prévio de apenas 48 horas, né? E não precisa mais aquele tempo de praticamente um mês, né, que o empregador deveria avisar o empregado antes de conceder as férias. Por outro lado, o terço de férias ele pode ser pago junto com o 13º, no dia 20 de dezembro. Então, aquele um terço de férias que é pago na concessão das férias, ele pode ser prorrogado, portanto, para ser pago junto com o 13º. Além disso, o dinheiro das férias pode ser pago até o 5º dia após o início do mês subsequente ao início das férias. Então você não precisa pagar antes as férias, como sempre acontecia. Então são medidas realmente excepcionais. Outra medida de bastante importância: o banco de horas pode ser utilizado, né, mediante acordo entre o empregado e o empregador, para fazer a compensação desses dias não trabalhados, né? Então, vai ter aí 18 meses para fazer essa compensação, e a jornada de trabalho pode ser acrescida então de até 2 horas por dia, com o trabalhador trabalhando, quando voltar a trabalhar, até 10 horas por dia para pagar essas horas. Feriados não religiosos, sejam eles municipais, estaduais, distritais ou federais, eles podem ser adiantados, tá? Isso significa o quê, por exemplo? Então, o feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil. Eu posso dizer que o dia que o trabalhador não deveria trabalhar, no dia 7 de dezembro, no dia 15 de novembro, por exemplo, eu vou fazer uma troca. Então, ele não vai trabalhar hoje pelo 7 de setembro, não vai trabalhar amanhã pelo 15 de novembro. E quando chegar 7 de setembro, 15 de novembro, ele vai trabalhar normalmente. Então, são medidas excepcionais que requerem um estudo aprofundado e rápido, porque infelizmente as empresas estão numa situação muito difícil, muitas delas com as atividades paralisadas. Então, outra alteração importante é com relação ao FGTS. O FGTS de março, abril e maio, que vence em abril, maio e junho, ele vai poder ser pago em 6 prestações, vai poder ser feito um parcelamento excepcional em 6 vezes, começando em julho de 2020. Então essas são as primeiras medidas
trabalhistas realmente promovidas agora formalmente pela medida provisória número 927 de 2020, que foi editada no dia 22 de março.